Oi, meu nome é Daphne Antunes Silva. E eu sou Bárbara Porto Castro. E eu sou Giovana Burgarelli Garbaccio e todas nós somos estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, no campus de Contagem. Nosso projeto é Desempenho, Leitura e Variáveis Socioeconômicas. Nossa orientadora é Suelen Érica Costa da Silva e a co-orientadora é Priscila Tulipa da Costa. A leitura não é simplesmente reconhecimento de palavras. Ela é hoje uma das habilidades mais importantes para a inserção e para o sucesso do cidadão em diferentes áreas. Ela pode ser estudada tanto no seu aspecto cognitivo como no social. Como atividade cognitiva, presume-se que uma série de operações mentais, como perceber, levantar hipóteses e inferir, acontece no momento em que o leitor está lendo. Já como ato social, o leitor interage e dialoga com o texto, sendo o contexto importantíssimo para a formação e construção de sentido. Como nos relata Soares, em 2010, a partir do momento que uma criança nasce em uma sociedade grafocêntrica, ela vai conhecendo e reconhecendo desde cedo o sistema de escrita. Quando essa vai para a escola, cabe à educação formal orientar metodologicamente esse processo, pois o letramento é um processo que estende por todos os anos de escolaridade e, mais do que isso, por toda a vida. Portanto, a leitura vai além da decodificação e da compreensão. Ela pode ser dividida em decodificação, compreensão, inferência e leitura crítica ou retenção. Tais etapas correspondem à classificação de alfabetos do Indicador de Alfabetismo Funcional, INAF, em 2015. Na primeira etapa estão os analfabetos, pois eles não são capazes de realizar tarefas simples, como a de construir sentido através do que foi decodificado. A segunda é chamada de rudimentar, em que os sujeitos apenas localizam informações explícitas no texto, fazem uma leitura superficial e se limitam a sentidos literais básicos. Na terceira, nível básico, os indivíduos são denominados funcionalmente alfabetizados. Já são capazes de compreender, interpretar e localizar informações, mesmo que com poucas inferências. Na quarta e última etapa, nível pleno, os leitores são chamados de letrados, proficientes. Já que a interpretação do texto não se limita às suas habilidades, eles são capazes de conectar e comparar partes do texto, além de avaliar informações, distinguir fatos de opiniões e até fazer relação com textos externos. Sendo assim, o letramento permite a leitura crítica, já que o indivíduo é capaz de reconhecer a importância do questionamento adequado, do raciocínio analítico e dos processos de pensamentos lógicos. Mas esse tipo de pensamento geralmente é alcançado no último estágio, ou seja, é o que se espera de um aluno que finaliza o ensino básico. Porém, este não é o cenário que é presenciado. Dentre os tipos de letramento, encontra-se o letramento científico. Este que foi classificado em 3 categorias, de acordo com a proposta de Benjamin Shen em 1975. A primeira delas é de ordem prática, na qual o conhecimento científico do indivíduo é aplicado em sua rotina, de forma a resolver problemas básicos humanos, como de saúde e alimentação. A segunda é denominada cívica, em que o conhecimento científico do indivíduo passa a ser mais amplo, de forma que ele possa compreender mais sobre problemas sociais e assim poder opinar em relação a políticas públicas de saúde, alimentação, meio ambiente, recursos naturais, energia e comunicação. A terceira e a última é a cultural, na qual o indivíduo passa a ter desejo de conhecer a ciência enquanto maior realização humana. Dessa forma, entende-se que todo e qualquer indivíduo é capaz de ser letrado cientificamente, visto que a divulgação científica envolve vários meios, tanto as instituições acadêmicas quanto os livros didáticos, museus de ciência, o jornalismo, a literatura e até mesmo o cinema. Além disso, entende-se que não é necessário ter um alto nível de conhecimento para que você possa ser letrado cientificamente, mas sim que você tenha a capacidade de aplicar esse conhecimento no seu cotidiano. Sendo assim, entende-se que o letramento científico é uma construção diária de conhecimento, sendo bastante relevante para que não somente cientistas possam entender sobre esses assuntos e políticas em relação à ciência e tecnologia, mas qualquer cidadão. Já de acordo com o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o letramento científico é a capacidade de pensar cientificamente e aplicar conceitos científicos em problemas reais. Testes como os do PISA, realizados em 2015, revelaram que a maioria dos discentes não apresentam boas notas em testes relacionados ao letramento científico. A cada edição do programa tem-se foco em uma área do conhecimento, sendo que em 2015 focou-se em ciências. A questão é que, a partir do relatório do exame,
verificou-se que 56% dos brasileiros encontram-se abaixo do estágio 2 de ciências, que é o mínimo considerado pela OCDE necessário para a exerção plena da cidadania. Aqueles que se encontram abaixo desse nível não são capazes de recorrer nem a conhecimentos cotidianos, nem a conhecimentos procedimentais básicos para identificação e interpretação de explicações científicas e dados. Também não apresentam conhecimento da epistemologia básica daquilo que pode ser investigado cientificamente. Ainda, pesquisas do Instituto Montenegro e da Abramundo apontam para o fato de que a maioria dos brasileiros não faz uso do conhecimento científico para se explicar o que é observado por eles diariamente. Ou seja, eles não compreendem, interpretam ou formulam ideias científicas em uma variedade de contextos, inclusive os cotidianos. A partir do exposto, então, é inegável que os dados constatados são extremamente preocupantes, principalmente quando consideramos que apenas os letrados serão capazes de atingir a verdadeira autonomia e desenvolver-se individualmente, profissionalmente e formar-se de fato como cidadãos. Pode-se dizer ainda que letrar cidadãos equivale a colaborar força de trabalho competente, bem-estar econômico e saudável do tecido social e ao exercício da democracia participativa, como diz Ayala em 1996. Além disso, situações em que os sujeitos estão suscetíveis à manipulação são constantes no nosso dia a dia. As fake news espalhadas odiernamente, a exemplo, evidenciam a desinformação científica da população. No contexto de pandemia do Covid-19, o espalhamento das notícias falsas é ainda mais propício devido à falta de informação do vírus, que é novo, a descrença das autoridades federais na doença e no desejo de que as narrativas sejam favoráveis a cada indivíduo. Uma das formas de combate a essa problemática é o investimento no desenvolvimento da leitura. Em meio a desastres, em que a expectativa de que tudo volte ao normal é alta, a crucialidade do letramento científico da população é explicitado. E é assim que surge a motivação e importância da proposta, bem como as seguintes questões de pesquisa. A primeira: qual o desempenho individual em leitura científica dos estudantes das escolas públicas, federal e estadual, e da escola privada que futuramente serão analisadas em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte? E a segunda: quais variáveis influenciam o desenvolvimento das habilidades que se relacionam com o letramento científico? A hipótese, que se baseia especialmente nas pesquisas do PISA, tem como pressuposto a menor diligência da escola pública estadual em relação à escola privada e à escola pública federal, devido à diferença do acesso a bens, e esses bens sendo culturais, sociais e econômicos. Para confirmar ou refutar a hipótese, busca-se realizar os objetivos de analisar o nível de proficiência em leitura científica dos estudantes das escolas mencionadas e verificar a correlação do nível de proficiência com as variáveis socioeconômicas desses indivíduos. É necessário conhecer esses fatores, pois, como nos aponta Soares, em 2010, o letramento se relaciona diretamente com a situação social, cultural e econômica da população. A avaliação do letramento em leitura do PISA visa medir a capacidade dos processos em leitura dos estudantes e está baseada em 3 características principais: textos, processos e cenários. Sendo os textos a gama de materiais que são lidos, os processos, as abordagens cognitivas que determinam como os leitores se relacionam com os textos, e os cenários, é uma gama de contextos, sendo um ou mais textos relacionados tematicamente. Vários estudos baseados em dados do PISA sugerem que o formato da resposta tem efeito significativo sobre o desempenho. E como o foco dessa pesquisa está na leitura e não na escrita, as respostas serão projetadas para formatos de múltipla escolha e construção de conhecimento de forma gradual. As questões não irão cobrar conteúdos ligados ao currículo escolar. Será avaliado em que medida os estudantes conseguem aplicar conhecimentos científicos em resolução de temas e problemas da vida real. Sendo assim, pretende-se analisar o desempenho em leitura de alunos do ensino médio de 15 a 18 anos de forma estratificada. Será aplicada aos jovens de escola estadual, federal e privada uma prova contendo desde itens tradicionais, como localizar informações, até tarefas mais complexas, como a síntese e integração de múltiplos textos.
fazendo com que os níveis de leitura científica dos jovens sejam testados. Além disso, será aplicado um questionário socioeconômico para obtenção de dados sociais, culturais e econômicos, tais como gênero, classe social, escola, hábitos de leitura, que se mostrarão influenciadores na aquisição de habilidades de leitura. Visto que por todo o Brasil apresenta-se uma diferença de desempenho entre as escolas públicas e privadas devido a fatores socioeconômicos, pressupõe-se que tais resultados também se apliquem à análise a ser feita. Compreende-se que o processo de aprendizagem do conhecimento científico envolve muitas variáveis, e principalmente a cultura e a estrutura social. Após os resultados, tem-se como propósito a realização de um projeto de extensão para redes públicas, com o intuito de incentivar e auxiliar os indivíduos das escolas a desenvolverem seu nível de letramento, promovendo a democratização e a valorização do acesso à ciência, uma vez que não há políticas públicas que garantam a formação discente e adequada, não promovendo recursos básicos às escolas. Portanto, espera-se que os alunos de escolas particulares com maior índice de renda e acesso a bens apresentem maior desempenho do que os alunos das escolas estaduais. Também não é esperada uma diferença significativa entre o desempenho dos alunos federais e privados. E as variáveis mais impactantes serão a classe social, escola e gênero. A realização de um projeto indicador do letramento científico de escolas de Contagem é necessário, porque, diferentemente do PISA, é possível analisar o nível de proficiência em leitura individualmente, por aluno e por escola, pois calcula-se a média do resultado geral por região participante e a nota individual por sistema escolar. Esses indicadores, que são indicadores mais específicos, serão importantes para a melhora e verificação do aprendizado de cada estudante e o desenvolvimento de políticas institucionais e processos pedagógicos para o desenvolvimento de pensamento crítico, pensamento científico e habilidades para a aplicação do conhecimento científico. Então, a escola deve fornecer condições necessárias para o letramento científico. Embora não forme leitores sozinha, a instituição é fundamental para essa formação, visto que a criança mal alfabetizada acumula mau desempenho do ensino fundamental até o ensino médio, e todo o processo educacional é prejudicado. Aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim a capacidade de atuação no mundo e sobre ele. Alfabetizar letrando é formar atores sociais, aqueles que estão preparados para usar vários tipos de linguagem em qualquer tipo de situação. É essa a escolarização real e efetiva que o Brasil carece.